Oi, eu estou aqui hoje para mais um vídeo aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre planejamento. Sabemos que existem vários tipos de planejamento, planejamento familiar, planejamento financeiro, planejamento escolar, mas hoje nós vamos falar sobre planejamento à luz da palavra de Deus, porque nós que somos cristãos, nós vivemos segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Então, já quero pedir para você que se esse vídeo for edificante, se abençoar a sua vida, eu quero pedir para você curtir, compartilhar com mais alguém que você também queira abençoar. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta ou sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te responder. Então, eu trouxe alguns versículos que nos falam sobre planejar. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no verso 11, Deus está dizendo que tem planos a nosso respeito. Que planos são esses? Planos de paz. Ele tem planos de paz para nós, então Deus faz planos. E os planos que ele tem para nós é planos de paz. E nós vamos ver, né, na Bíblia que planejar nos permite ter um melhor aproveito do nosso tempo, remir o nosso tempo, porque realmente esse é o objetivo do planejamento. Planejar é antecipar mentalmente uma ação. E planejamento nada mais é do que o caminho que se constrói para se alcançar algum resultado. Então, o planejamento é a construção desse caminho para se obter um resultado. Logo, a gente precisa ter um sonho, um objetivo que a gente queira alcançar. E se de fato a gente quiser alcançar, a gente se propõe a fazer um planejamento, que é esse caminho. Como eu vou chegar lá? Como eu vou conseguir? E nós vamos ver, né, Jesus, ele deixa dois exemplos. Lá no livro de Lucas, ele deixa dois exemplos a respeito da importância do planejamento. Né? Quando ele traz ali exemplos de um homem que começa uma construção, né? E ele fala, qual é o homem que se propõe a construir e antes não senta para analisar os gastos, né? Para que depois ele, não conseguindo concluir, ele não seja zombado, ele não fique envergonhado. E também, né, um rei que antes de ir para a guerra não se assenta ali com seus conselheiros para saber se tem um exército pronto, né, a quantidade que possa ir para essa batalha. Então, a gente percebe que há uma necessidade de se planejar, de fazer um planejamento. Né? Quando Jesus traz esses dois exemplos, fica bem claro para a gente que é importante sim fazer um planejamento. E através do planejamento nos permite vencer. Através do planejamento nos permite concluir nossos sonhos, concluir nossos objetivos, né? E vencer e não ser envergonhado. Segundo a palavra de Deus, o planejamento nos faz viver de forma mais produtiva, sabendo remir o tempo e fazer bom uso dele. Mas vamos ao ponto principal. Quem está sendo o centro do seu planejamento? Lá no livro de Tiago, vai nos trazer um alerta. Tiago fala, né, que um homem decide fazer uma viagem, passar certo tempo, e ele diz que vai fazer isso, né, eu vou viajar, vou passar tanto tempo e depois eu volto. E aí Tiago traz um alerta para nós. Ele diz assim, olha, você não sabe, não pertence a você o futuro, não pertence a você o dia de amanhã. Mas quando Tiago nos traz esse exemplo, quando o Tiago fala a respeito disso, ele não exclui o planejamento da nossa vida. Ele não exclui que a gente deva fazer o planejamento, porque ele segue dizendo que você deve dizer que amanhã ou depois eu irei a tal lugar, se assim Deus me permitir. Por isso, essa pergunta, quem tem sido o centro do seu planejamento? Porque a palavra do Senhor nos orienta a nos planejarmos, para remir o nosso tempo, para fazer bom uso dele, usar o nosso tempo com produtividade, usar o nosso tempo com sabedoria. Então, quem está sendo o centro? Né? Porque às vezes a gente quer se planejar para ter tempo para passear, para ter tempo para descansar, tempo para estudar, para fazer outras coisas,
Isso tudo é legítimo. Isso tudo são coisas boas para a gente planejar, para a gente incluir na nossa vida. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos e saber quem está sendo o centro do meu planejamento. Porque a nossa vida aqui, ela não diz respeito a nós. Ela diz respeito a Deus. A nossa vida aqui, ela diz respeito à eternidade. O que nós estamos plantando para a eternidade. Porque Deus nos fez para que nós pudéssemos dar frutos, dar muitos frutos. Mas se eu faço o meu planejamento pensando somente em mim, vai ser esse conselho que o Tiago nos traz. Tiago diz, você deve dizer que você irá fazer se assim Deus permitir, porque Ele deve ser o centro. Deus tem que ser o centro do nosso planejamento. Planeje seu dia, seu mês, sua semana, seu ano, mas precisamos nos lembrar de incluir Deus no nosso planejamento. Não como um algo a mais no nosso planejamento, mas sim como sendo o centro do nosso planejamento. Porque tudo que nós fizermos deve ser para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fizermos deve ser para trazer honra para o nosso Deus, porque Ele nos criou para glorificar o seu nome. Nós não vivemos aqui para nós mesmos, para agradar a nossa própria vontade, fazer exatamente aquilo que a gente quer. Por quê? Porque nada aqui está na nossa mão. Nós não mandamos no tempo, nós não sabemos o dia de amanhã como ele será, como vai ser as coisas. Mas nós precisamos sim, se nós temos sonhos, se nós temos planos, fazer o nosso planejamento, mas colocando Deus no centro do nosso planejamento, colocando Deus no trono da nossa vida, colocando Ele no lugar que é somente dele. O nosso coração tem um espaço que só pertence a Deus, que é dele. Então, quando a gente for planejar, a gente se lembrar, porque às vezes a gente se lembra de tantas coisas que a gente quer fazer num dia e se esquece de procurar o Criador, se esquece de estar diante do nosso Pai, o nosso Deus. A gente se esquece por tantos afazeres. E ele disse para Marta ali, Marta, você anda inquieta com tantas coisas, uma só é necessária. Se nós formos fazer o nosso planejamento pela luz da palavra de Deus, nós vamos planejar para dar frutos para o nosso Deus. Nós vamos escolher a melhor parte, que foi a parte que Maria escolheu, que é estar aos pés dele, é frutificar para ele, é crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, é importante planejarmos se nós quisermos alcançar vitória, seja até no nosso dia. Porque quantas vezes a gente passa o dia todo fazendo tantas coisas, e chega no final do dia com aquela impressão de que não fiz nada, não concluí nada. Por quê? Porque não tinha um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, a gente precisa agora fazer um planejamento, que foi o que eu comecei lá no vídeo falando, que é esse caminho, é criar esse caminho. Isso é o planejamento, criar esse caminho para se chegar no objetivo que a gente quer alcançar. Então, que nós possamos planejar sim, porque se nós quisermos chegar lá, não foi esse o conselho que Jesus nos deu, quando ele está lá usando o exemplo daqueles dois homens, né? Que aquele homem que começou a construir, que ele deveria sentar, né? Porque qual homem, né? O Senhor lá diz assim, qual homem que se propõe a construir e ele não senta para analisar, para ver qual vai ser o gasto? Então, nós precisamos analisar, sim. Nós precisamos planejar, sim. Mas no nosso planejamento, quem tem que ser o centro é o Senhor. Quando nós formos sentar para fazer o nosso planejamento, nós precisamos colocar o Senhor no centro. Porque não vamos simplesmente planejar para satisfazer as nossas próprias vontades. Para ser, consegui. Isso aqui agora está do meu jeito. Por quê? Porque foi isso que aquele homem tolo fez, né? Plantou uma vinha, colheu e armazenou. E aí ele falou para ele mesmo, né? Minha alma, agora você folga, você descansa, porque, né, agora, tipo, eu não vou precisar mais trabalhar, não vou precisar fazer mais nada. Ele só pensou nele mesmo.
E muitas vezes nós somos levados a querer, somos tentados a pensar só em nós mesmos e fazer os nossos planos com a visão somente em nós. Mas Deus quer nos despertar para que nós venhamos planejar segundo a vontade dEle, para viver para Ele, para ser como Ele quer. Por quê? Porque os planos dEle para nós são planos de paz, para que nós venhamos alcançar um futuro desejado. Se nós planejarmos com base nas nossas próprias vontades, isso se chama imaturidade. E nós não vamos alcançar o nosso alvo final, nosso objetivo final, que é dar frutos para o nosso Deus. Sermos pessoas produtivas na eternidade, semear para a eternidade. Mas se nós fizermos os nossos planos, confiando no Senhor, colocando Ele no centro das nossas vidas, Ele sendo a prioridade, quando nós planejarmos para o nosso Deus, nós colheremos frutos. Nós seremos produtivos. Conseguiremos fazer com que o nosso dia renda muito, porque nós vamos estar servindo, nós vamos estar amando, nós vamos estar cuidando da maneira que Deus quer. Então, quando formos fazer nosso planejamento, que não seja para satisfazer a nós mesmos, seja para servir o outro, seja para agradar a Deus, porque isso glorifica o nome dEle. Que Deus possa te abençoar e que você possa fazer os seus planos de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.